Verdade, em cada né? área que eu fui com o Adriano, ele, assim, que nunca esteve na instância de decisão política, ele tem lá uma alternativa para cada uma das áreas, que é um compromisso que a gente faz. Onde eu ando com ele, vários lugares, a gente chega lá no lugar, ele já está dizendo, olha aqui, a gente tem que fazer um curso disso, sempre capacitação profissional, olha aqui, é de fundamental importância que a gente faça um empreendimento, um investimento para o esporte, ali é importante isso. Então, tem alternativas e tem saídas, né? A gente só precisa estar lá para ver. Deixa eu falar do Brizolão ali, rapidinho, que aquele ali marcou um pouco a minha vida. Não aquele Brizolão em si, a ideia do Brizolão. Quando eu era moleque, eu ficava muito encantado com as Olimpíadas. Eu gosto muito de Olimpíada. Bacana. E eu ficava vendo nas Olimpíadas, que sempre a ex-União Soviética, né? Na época, quando eu era mais novo, ainda tinha, acho que a União Soviética. Desculpa interromper, tu é esportista? Não, eu fiz judô 18 anos. Bacana. Mas assim, eu não cheguei a ser atleta olímpico não, mas eu fiz muitos anos de judô, eu gosto muito de esporte. Mas eu ficava encantado nas Olimpíadas com o negócio das medalhas. Eu ficava o dia inteiro acompanhando aquele quadro das medalhas. E tá sempre lá, Estados Unidos, Rússia e China. E aí vem aqueles países da ex-União Soviética. Não é? E hoje a China passou a Rússia. Mas assim, esses três, Rússia, Estados Unidos e China e os outros países da União Soviética, vêm sempre. Sim. Aí um dia a minha mãe é professora. Ela falou assim, você sabe o que acontece lá na Rússia e nos Estados Unidos e na China? Como é que eles têm educação? Aí foi que eu comecei, eu era moleque, aí eu comecei a entender que os moleques iam pro colégio na Rússia. Tô falando da Rússia, mas na China. Aqui. Então, eu vou chegar lá. O moleque entrava às 7 horas da manhã, ele tinha aula, aí tomava café da manhã, almoçava, lanchava, jantava. Aí depois da aula ele ia pra parte de esporte e ficava lá até de noite. Então não tem chance nenhuma pro moleque entrar em outra coisa, a não ser ficar no colégio o dia todo. Então por isso que os caras eram medalha de ouro sempre. Sim. E o americano ainda ia mais, porque na ex-União Soviética e na China, os outros, era só até a faculdade. O americano não, ele vai na faculdade ainda e cria. E aí cria sistemas de bolsas e tal, cotas para os melhores atletas. Sim. Aí vem a história do Brizolão. E hoje o abandonadão. Que tem piscinas. Tem estrutura, a estrutura está feita. Tem um aqui maravilhoso, piscina olímpica. Só para te fazer uma adendo. No caso de China e União Soviética, é dinheiro público. Não, eu sei, não tô falando disso não. Tô falando de também é dinheiro público, porque eles só eu sei, eu tô falando só da ideia. Por forma de isenção fiscal. Então essa história de Estado mínimo... Não tô falando de dinheiro, não. Tô falando da ideia. Aí tu chega agora aqui agora, descendo o viaduto. Tem aqui um Brizolão onde eu tomei muito banho de piscina, porque a gente ia para pular o muro lá, sabe, pra tomar banho de piscina. A piscina, a estrutura é muito boa. Tem piscina olímpica. Semi-olímpica. Muito boa. E como tem lá no Jacaré. Sim. E aí você fala assim, cara, isso fica parado o dia inteiro. Não serve pra nada. Nem pra ter mosquito da dengue, que já soterraram a piscina. As grandes obras das Olimpíadas. Isso aí nem vou falar. Ficou mas 6 assim, anos parado. Cara, o que você, como agora um candidato a deputado, enxergando esses brizolões, enxergando, não só o Brizolão, depois do Brizolão, criaram esses outro nome que deram, que tem aqui no alemão. CEP, eles chamam de Não. CEP, Tem o Brizolão e tem as... Não. A escola da manhã, mas tem também a negócio olímpico aqui do alemão, tem no Jacaré, tem na Mangueira. Enfim, um grande... Vilas Olímpicas. Então, aí você pega nisso tudo aí. Tu já olhou, tu tem os projetos sociais. Conta pra gente um pouquinho do que tu enxerga e de quais são suas ideias pra pegar um Brizolão desse do Jacaré. Eu vou perguntar tentar mais. Fazer uma Adriano Avera. Quem é Adriano Avera? Começa isso aí. Conta aí pra gente aí. Perfeito. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu sou um cara que eu posso dizer que eu sou abençoado por Deus, né? Porque tá do lado dessa violidade, eu tava até falando pro Vinícius, né? Vou até falar um pouquinho em bastidor, bastidor com o Vinícius. Quando o Vinícius me comunicou, poxa, Adriano, queria que você viesse aqui no podcast. Eu falei, tudo bem. Mas, será que eu poderia levar mais uma pessoa? Ele, quem é que seria? Foi a Heloísa Helena. Ele, não acredito. Ninguém. A senadora. Eu falei, sim, é Heloísa. Não acredito. Eu falei, sim, é Heloísa. Não, cara, eu não acredito. Sério, tu consegue? Eu consigo. Passou uma semana, eu estive com a Heloísa. Falei, vou chamar minha rainha, olha só, precisamos ir no podcast de um amigo meu, do Vinícius. Vamos lá.
vamos, Adriano Guerreiro, vamos lá no podcast. Aí passou uma semana. Eu falei, pô, acho que ele vai achar que eu não vou levar ela. Só que a agenda foi apertada, né? E eu falei, vamos lá, a gente tem que ir lá, vamos gravar um vídeo. E o vídeo não saiu o áudio. Nem igualzinho aqui. Não saiu o áudio, cara. Só pra confirmar, só pra... Não saiu o áudio. A gente lá na cidade, panfletando, né? Eu não saiu o áudio. Falei, cara, será que ele não vai ser... Poxa, será que ele vai... Tá achando que... Eu falei com um amigo nosso, o Wesley, a gente tem que ir lá no podcast, eu dei minha palavra. Assim, sim ou não, a gente tem que ir lá levar. Isso. E ela todo momento, vamos lá, Adriano, vamos lá. Aí quando realmente eu vejo o testemunho de vocês falando, porque assim, eu tô muito próximo dela, então eu sei da simplicidade, eu sei que teve reunião de 10 pessoas, reunião de 100 pessoas, e é a mesma coisa. Às vezes, politicamente falando, essência, né? Eu posso falar com essência, eu já vou entrar na pergunta. Eu posso, na essência, eu vi na primeira vez, testando a urna, e o Adriano Avera um cara que é criado no Jacarezinho, tem 33 anos. Eu sou torcedor fanático do Flamengo, tô aqui sofrendo por dentro, tô sofrendo aqui por dentro, entendeu? E eu tive toda essa trajetória dentro do Jacarezinho, mas eu vivi muito pouco dentro do Jacarezinho, que minha avó me levou para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. E lá virei professor de Muay Thai, sou atual campeão de boxe do Rio de Janeiro. E lá a minha avó, Dona Vera, por isso a Vera. A Vera não é nenhum sinônimo, a Vera é A de Adriano e Vera. Aí se juntou, criou a Vera. Eu pensei que fosse da gíria, que a gíria. A Vera, como apelão, são gírias. Da Vera, né? Da verdade. Assim, isso aí. Ela sempre falou, a Vera é verdade. Então eu sempre deixo isso bem postado, isso, a questão é isso. E essa questão política, eu sempre fui político sem saber. Desde 2015 a minha avó sempre ela quis fazer projetos sociais. A gente começou projetos sociais aqui, começou ali, aí começou a abrir vaga para... Eu vivo do esporte hoje. Eu sou professor de matéria, eu tenho uma academia, eu vivo do esporte, certo, lá em Palmares. Então, e eu comecei a abrir bolsa para as crianças e eu vi que eu sou aquele cara. Hoje eu sou espírita, eu não bebo, eu não fumo. E mesmo assim, eu queria dar um pouquinho mais, independente de religião. Hoje lá na minha academia, a gente não discute política. As comunidades têm uma rede do bem, né? E você deve fazer parte dela, pô, né? Graças a Deus. Então, hoje, lá a gente não discute política nem religião. Então, foi, assim, é muito impactante para mim quando o meu pai, que ficou privado da sua liberdade 15 anos, Adriano Rodrigues, ele saiu, criou o maior grupo de teatro do Rio de Janeiro, chamado Queria Daqui. Seria bacana até depois vocês, muito bacana, entendeu? O maior grupo de teatro do Brasil. Vamos convidar seu pai para vir aqui, se ele perfeito. Né? Vai ser legal. Adriano Rodrigues, já está convidado, seu Adriano. O dia que você tiver uma agenda... Não, ele deve estar na live. Contar essa história aí. Quem sabe essa história não chega até aqui, a gente não produz alguma coisa aqui também, sim, né? Pô, seria super bacana. E o meu pai, ele conhecia o Fábio, que é o presidente regional da rede. E o meu pai hoje faz shows em faculdades. Hoje meu pai, ele trabalha na prefeitura. Hoje, o meu pai hoje virou o meu pai hoje é meu ídolo. Eu sou muito fã do meu pai. Entendeu? Porque, tipo assim, ver uma história de vida totalmente inversa daquela que eu vivi 15 anos com ele, privado da liberdade. E, geralmente, 80% das pessoas que saem da prisão, ela não consegue... se regenerar, né? Pô, é muito difícil. E, assim, muito difícil, às vezes, a gente acha assim, não, saiu da cadeia, vai continuar mesmo. Não, cara, é difícil. É difícil. A gente sabe, eu sou prova viva disso, que é muito difícil. E hoje, meu pai ser o maior grupo de teatro do Brasil, hoje, eu queria daqui, e para mim, muito orgulhoso do meu pai. E nessa caminhada, meu pai quer ser o candidato. Só que, nessa trajetória, meu pai, não, tem que ser meu filho. Aí foi um grupo político criado pela gente mesmo, preto, periférico, favelado, a gente se criou. Sangue novo. Aí foi, vamos lá, tem que botar. E eu não fui em uma reunião. Fábio, eu não fui em nenhuma reunião deles. Estava até comentando com o filho, eu não fui em nenhuma reunião. Eu sempre apoiei de longe, morando na Zona Oeste, sempre apoiei. Meus projetos desde 2015 funcionando. E eu não fui numa reunião. Provavelmente você estava ocupado com a mão na massa, né? Poxa, cara? Fazendo a coisa acontecer propriamente dita, né? O divino. E eu fui escolhido nessa... E hoje é uma legenda coletiva, né? Que é chamado hoje agora é Vera, e a gente começou a crescer, mas só que eu não sabia que ia ganhar essa proporção toda. Sinceramente, às vezes você, Fábio, tá aí... Esse mandato coletivo, teu pai tá junto contigo, né? Sim, Só que só vota numa pessoa, né? Sim, vai explicar isso para as pessoas que... Sim, Existe diversas maneiras de mandado coletivo, mas o nosso, ele foi feito dessa forma.
Foi votado uma pessoa e eu represento todos os 12. Então, nesse processo, eu fiquei muito feliz e honrado, mas eu não sabia que ia tomar essa proporção toda. Hoje eu posso falar que eu sou honrado. Começou assim, mudar minha vida quando ela apareceu, quando a primeira reunião, quando a gente sentou do lado da Heloísa. A Heloísa falou, eu tô com vocês. A gente não acreditou. Eu fiquei que nem o Vinícius. Eu falei, caralho. Eu também aqui, eu vim aqui. Eu falei, assim, deve ser, né? Não vou. Coisa de polícia. Eu falei, não deve me apoiar. Eu tô com você quando ela foi embora da reunião aqui, nunca mais eu consigo falar com ela. Eu falei, não, deixa pra lá. Aí a gente começou. Aí, dentro das nossas comunidades, cresceu muito. Pra tu ver, a rede social deve estar falando toda hora. Tá bombando assim, aqui, tá louco. Criou esse vínculo. Hoje a gente lá, o que a gente tem lá hoje? Aquela proposta falou, o que você espera do Brizolão? É reproduzir aquilo que eu já faço dentro daquela academia pequena. Hoje lá eu dou aula de Muay Thai, segunda, quarta e sexta, terça e quinta de boxe, e a criança era obrigada a sair do Muay Thai e para o reforço escolar, que é português e matemática. E quem dá o reforço escolar? É o aluno. É meu aluno. Tem minha aluna que dá aula de português e meu aluno de matemática. Aluno de luta? Aluno de luta, isso. Aí a gente entra no bom senso, 0,800, ele não paga a academia e ele dá aula para mim. Isso está desde 2015. E isso, vamos lá. É aquela criança que não consegue, todo final de mês a gente arrecada um alimento. Eu, como sou espírita no meu barracão também, eu arrecado alimento e a gente doa a pessoa. E eu sempre tive uma iniciativa de nunca tirar fotos, né, que seria uma prática normal. Eu acho que com uma mão dá, a outra não precisa vir. Então, e a gente vai ajudando. Hoje, na minha academia, a gente tem 4 pastores. E o mesmo eu sendo espírita, a gente consegue viver em conjunto e unificado, independente de religião. Então, hoje na minha reunião, foi o que mais chamou a atenção de Heloísa, que eu consegui reunir um representante LGBT, 3 pastores e 4 pais de santo. Assim, na mesma fileira. Pessoas geniais, então. Poxa, cara, independente de ideologia e política, estão ali para fazer o bem. São seres humanos, cara. Essas picuinhas que as pessoas se preocupam aí, não tá na cabeça desse pessoal. A pessoa tá preocupada em fazer o bem. Porque aí você para analisar. Aí hoje eu venho testar a urna pela primeira vez, mas a gente consegue incluir comunidades dela, a parte da Zona Oeste e parte da Zona Norte. Assim, tem coisas que, de repente, um político já antigo ele não conseguiria. Ele teria que ficar baseado em algum lugar. A gente consegue transitar. Tem o curral eleitoral dele. Isso, fica só lá e acabou. Porque eu nem gosto de falar essa palavra. Mas isso aí é a gíria deles mesmo. Assim, porque, querendo ou não, assim, isso acaba me afetando, o curral eleitoral. Porque você para e analisa. Hoje a Heloísa, a gente já foi na Zona Oeste. A gente tá, final de semana a gente vai ir lá no final da Zona Oeste, em Sepetiba. Na outra semana a gente vai estar aqui em Manguinhos e transitando normalmente. E a aceitação é muito grande. Então, eu vou ser bem sincero, no começo eu mesmo não acreditava nesse temor todo, a família toda reunida. Hoje, posso falar, a Carol, que está aqui comigo, ela tem 6 filhos. Ela entrou, a gente sem dinheiro, sem nada, ela é atleta mesmo, né? Ela acreditou no meu sonho. Aí virou um sonho coletivo. Hoje a gente tem quase 50 pessoas, assim, e não falando de dinheiro não, tá falando de sonho. E elas correm para cá, correm para lá. E aí costumo dizer que é a doença do averiano, né? Que virou averiano. Então virou averiano. Então hoje virou um temor. Então hoje para mim, eu quero agradecer primeiro para Pernalonga. A gente fez o contato com o Vinícius. O Jefferson. Quero agradecer. A rapaziada da websérie também, eu sou um defensor. Muito bom. Sou muito defensor. Eu acho que fui o primeiro a apoiar eles. Eu falei, cara, mas eu quero apoiar sem ser politicamente. Porque é muito fácil você querer apoiar. Agora, no meio de política. Eles estão na luta também, cara. Também não tem apoio de ninguém. Sim. E eu falei pra eles, cara, eu não quero apoiar politicamente, não. Eu quero apoiar porque meu primo faz parte da websérie e eu sou um viciado em websérie. Eu também assisto as webséries. Caraca, é muito bacana. Eu vi o começo de todas elas. Faz tudo com o telefone. Cara, assim, a superação do brasileiro, mas o carioca é fenomenal.